Olá! Na semana anterior, vimos uma introdução aos sinais e aos sistemas. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar sobre análise no domínio do tempo de sistemas em tempo contínuo. Então, vimos que uma importante classe de sistemas nós estudamos são os sistemas lineares, contínuos e invariantes no tempo, LCIT, a abreviação. Nessa classe estão os sistemas lineares descritos por equações diferenciais. A análise desses sistemas pode ser feita tanto no domínio do tempo, como nós iremos fazer na sequência, ou no domínio da frequência, como nós iremos fazer em semanas seguintes, usando as transformadas de Laplace e de Fourier. Bem, aqui nós temos a descrição de um sistema linear contínuo e invariante no tempo, descrito por uma equação diferencial. Aqui nós temos derivadas de ordem n em relação à variável y, e do outro lado nós temos a derivada de ordem máxima m em relação à entrada x de t. Então, recapitulando, x de t é a entrada do nosso sistema, y de t é a saída do nosso sistema. Esse é um sistema com uma entrada e uma saída. Abreviando essa expressão, nós podemos simplificar através da introdução do operador d, que é a mesma coisa que o operador da derivada temporal. Fazendo essa substituição, nós temos agora essa forma que está colocada aqui embaixo, né? Então, é basicamente a mesma coisa, com uma outra notação. Nós podemos usar a notação polinomial, representando os termos em D através do polinômio Q de D para o lado do y de t, e usando o polinômio P de D, está colocado aqui para o lado do x de t. Então, nós temos agora a equação diferencial que antes estava colocada daquela forma, agora está representada da forma Q de D operando em y de t igual a P de D operando em x de t. Normalmente, nós consideramos que o n, ou seja, a ordem do polinômio é o polinômio Q de D, ele é maior ou igual a n. Isso aí tem questões ligadas à estabilidade dos sistemas e aí em questões aí de amplificação de ruído, que nós não iremos tratar agora, mas é uma justificativa pela qual nós trabalhamos aqui com n maior ou igual a n. Então, nós podemos separar a resposta, ou seja, a solução de um sistema linear contínuo invariante no tempo, nós podemos expressá-la como a soma de duas componentes. Então, quando se tem um circuito RC, por exemplo, nós temos a descrição através de uma equação diferencial de primeira ordem. Resolvendo essa equação diferencial de primeira ordem, nós temos aqui que a saída y de t, ou seja, a resposta total do sistema, né? Nós podemos usar essas duas terminologias, a saída ou a resposta total, ela é dada por essa expressão que está aqui. Então, aqui nós temos a tensão inicial no capacitor, Vc de zero, e aqui termos que dependem da entrada x de t. Então, nós temos aqui Rx de t, e aqui é uma integração de x de tal de tal. Então, nós temos aqui duas componentes. Uma componente que é devido às condições iniciais, que nós podemos identificar aqui, que é o Vc de zero, né? Então, se por acaso a entrada, ou seja, o x, for zero, nós temos aqui uma resposta que depende única e exclusivamente dessas condições iniciais. Por isso que nós chamamos a resposta devido às condições iniciais de resposta de entrada nula, porque se a entrada for nula, só vai restar ela. Nós temos ainda uma resposta de estado nulo, que é devido à entrada apenas. Então, se por acaso, se o estado for nulo, ou seja, o Vc de zero for zero, então a o único termo que vai influenciar aqui na saída vai ser a entrada. Então, nós chamamos esse termo Rx de t mais 1 sobre c integral de 0 a t de x de tal, de resposta
de estado nulo, porque ela é devido apenas à entrada. Então, nós temos, quando nós somamos as duas respostas, a resposta de entrada nula mais a resposta de estado nulo, nós temos a resposta total y de t do nosso sistema real. Então, agora nós vamos obter cada uma dessas respostas, iniciando pela resposta de entrada nula. Então, se a entrada for nula, significa que o nosso x de t é zero, né? Então, nós vamos ter o lado direito aí da equação diferencial igual a zero, e nós vamos chamar esta resposta devido às condições iniciais e y0 de t, né? Então, y0 de t vai ser essa resposta. Então, o nosso objetivo é obter essa resposta. Então, o resultado aqui é que nós teremos que resolver essa equação diferencial, né? Ela é igual a zero. Isso aqui tem toda uma teoria sobre isso, né? Então, a solução é, desse termo aí é obtida através das raízes, né, do polinômio Q de lambda. Então, nós pegamos aqui o polinômio Q de D, substituímos D por lambda e resolvemos aqui essa equação Q de lambda igual a zero. Isso aqui, você vai ter N raízes, né? Dependendo do formato dessas raízes, nós teremos aí formatos distintos para a solução. Então, inicialmente, se essas raízes forem distintas, então N raízes distintas, significa que nós podemos escrever o polinômio Q de lambda aqui dessa forma, como produto aqui das N raízes. E aí, né, a resposta de entrada nula, y0 de tela, vai ser dessa forma. Então, a gente vai ter constantes multiplicada aqui por exponenciais de cada uma das raízes obtidas. Lambda 1, lambda 2 e assim sucessivamente. Nós chamamos aí as notações, né, Q de lambda de polinômio característico. Assim, a equação Q de lambda igual a zero é a equação característica. Essas constantes C1, C2 até o Cn são obtidas a partir das N condições iniciais que são devidas à entrada, né? Então, quer dizer, são devidas às N condições iniciais, né? Então, você vai ter que ter condições relativas às derivadas para resolver essas equações. E as raízes, né, lambda 1 até lambda n, são chamadas de raízes características, valores característicos, autovalores ou frequências naturais. São várias nomenclaturas, dependendo aí do contexto aí que a gente estiver trabalhando. As exponenciais elevado a lambda e t vão ser chamadas de modos característicos do sistema. Então, depois do primeiro caso, nós temos ainda a possibilidade de termos raízes repetidas. Então, nessa situação, nós estamos admitindo que uma determinada raiz repetiu R vezes. Então, nesse caso, foi a raiz lambda 1. Então, significa que você pode fatorar o polinômio dessa forma, né? As raízes que não estão repetidas, elas aparecem aqui normalmente. E a solução vai ser da forma como está colocado aqui, né? Então, raízes não, raízes não repetidas, elas ocorrem como ocorriam antes. E para as raízes repetidas, nós vamos surgir aqui esse termo com potências crescentes de t, dependendo da quantidade de repetições possíveis. E aqui nós temos a raiz repetida. Finalmente, aí nós podemos ter também raízes complexas aí no meio, né? Então, raízes complexas é algo também que ocorre aí de vez em quando. E essas raízes elas vão ocorrer em pares conjugados aí quando a gente estiver tratando de equações diferenciais com coeficientes reais, né? Então, nesse caso aqui, nós podemos, imagine aqui que você obteve aí duas raízes, né? Um par complexo conjugado, você pode escrever a solução dessa forma, e aqui você teria que obter os coeficientes C1 e C2, ou então a gente poderia colocar isso usando as relações de Euler de outra forma, né? Então, aplicando aí a fórmula de Euler,
nós poderíamos reduzir esta expressão a uma outra, como está colocado aqui, né? O y zero de t igual a c elevado a alfa t cosseno de beta t mais θ. Nesse caso aqui, nós temos que beta e alfa são conhecidos, porque eles são fazem parte aqui dos componentes ao imaginário das raízes complexas, mas aqui nós vamos ter aqui os coeficientes c e θ para serem obtidos usando aí as condições iniciais. Então, é uma outra forma de obter, né? Normalmente se recorre a essa. A primeira você obteria C1 e C2. Nessa aqui, né, você obtém C e θ na resolução aí dos sistemas. Bem, antes de obter a outra resposta, né, a resposta de estado nulo, nós precisamos dar um outro passo, né, até chegar lá, e esse passo ele consiste na obtenção da resposta ao impulso unitário. Então, nós vimos falar do impulso, né, na introdução, o delta de t, e o que é que a gente vai estar chamando de resposta ao impulso? Bem, nós estamos chamando a resposta ao impulso de h de t, e ele vai ser a saída do sistema, né, quando você vai aplicar, né, no instante t igual a zero, um delta lá na entrada do seu sistema. Então, você admite aí que o seu sistema lá estava com todas as condições iniciais igual a zero. Você foi lá, aplicou um impulso, delta de t na entrada, e o que você obtiver na saída vai ser a resposta ao impulso, ou h de t. Então, se o sistema for linear, contínuo e invariante no tempo, dessa forma, né, a gente está considerando aqui o caso aqui mais geral, né, nós admitimos aqui inicialmente que o n maior ou igual a m, e nós estamos aqui, né, pegando aqui o caso mais geral, quando o m é igual a n. Então, na hora que a gente faz isso, m igual a n, a equação ela fica dessa forma, né, a n é lá, derivada enésima, e aqui também, né, derivada enésima, e aqui o coeficiente Bn. Pode ser que você não tenha todos esses termos aqui do lado do x, mas esse aqui é o caso mais geral. Então, essa resposta ao impulso a gente poderia obter através da transformada de Laplace, né? Isso aí vai ser nas semanas seguintes, né? A gente vai ver que fica simples, é só pegar e tirar lá, fazer a transformada de Laplace, né? Mas a gente vai se virar aqui através de um método, né, que não tem nada complexo, e vai permitir também que a gente obtenha o h de t sem ver a transformada de Laplace por enquanto, né? Então, esse método é chamado de casamento de impulso. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Né? Vai ter que resolver essa igualdade, coloca o delta de um lado, obtém lá do outro lado o h de t. Então, tem que resolver essa equação, né? A gente não vai fazer isso, a gente já vai pegar a solução completa, né? Então, a resposta ao impulso ela é dada dessa forma. A gente vai pegar o coeficiente B0, o termo aqui da derivada enésima, vai multiplicar ele aqui pelo delta de t, e aqui a gente pega o polinômio do lado do x e aplica ele sobre um termo aqui que a gente chamou de yn de t. E aqui, né, a gente tem o de t para significar que a resposta ao impulso obtido ela ocorre aí a partir do zero, né? Então, você não tinha nada antes do zero, aplicou um delta no instante t igual a zero, então você vai ter coisas a partir do zero. Então, esse u de t aqui está enfatizando isso, né? Que você, a sua resposta ao impulso aí começa aí a partir do zero. Então, o que é o yn de t? O termo aqui que é preciso descobrir, ele vai ser uma combinação linear dos modos característicos do sistema, ou seja, ele vai ter lá o mesmo formato, né, do y0 de t que vocês obtiveram aqui anteriormente. Então, lembra lá que o y0 de t ele depende aqui das raízes características dos modos? Pronto, vai ser a mesma coisa, né?
A diferença aqui vai ser a forma de calcular as constantes. Então, a gente tem um formato que é idêntico, né, com n constantes aí, né, só que para obter essas constantes, a gente vai usar essas condições iniciais que estão colocadas aqui, né? Essas condições dizem que você, até a derivada de n menos 2 no instante 0, os valores são zero, e aqui a derivada de ordem aqui, n menos 1, desse termo yn, ela vai ser. Então, aplicando aqui essas n condições que estão colocadas aqui, você vai poder calcular esses coeficientes aqui desse termo yn. Então, o termo yn fica pronto. E aí, você acaba tendo aí a resposta ao input. Então, aqui ainda tem algumas particularidades, né? A gente pode ter esse termo de 0 igual a zero. Nesse caso aqui, você não tem o termo do impulso aí na resposta ao impulso. Bem, vimos o método de obter a resposta ao impulso, agora vamos ao que realmente interessa, que é a resposta de estado nulo, né? Que somando com a resposta de estado nulo, de entrada nula, quer dizer, você vai ter a resposta total. Então, o que é que a gente agora está admitindo, né? A gente tem um sistema linear que a gente pode separar os efeitos da entrada do estado, então nós vamos admitir agora todas as condições iniciais são iguais a zero, a gente está usando aí a superposição, né, do sistema. Então vamos aí é, é, pegar, né, uma entrada arbitrária x de t e vamos pegar aqui p de t um pulso de altura unitária e largura delta de t. Então, aqui está f, né, mas isso aqui seria o nosso x de t. O que é que a gente está representando? O x de t a gente está representando como uma soma de pulsos, xn e delta tal. Então, delta tal é um intervalozinho. E isso aqui está indexado pelo n, né? Então, você vai ter os termos aqui à medida que vai aumentando. E aqui a gente tem um pulso, né, de altura unitária. Então, na hora que você pega um pulso de altura unitária e multiplica pela amplitude, você vai ter um pulso naquela altura que está querendo. Então, nós agora estamos representando nosso x digital por uma soma desses pulsos, né, desses pulsos que estão colocados aqui. Então, o x de t vai ser um limite, né, dos somatórios aqui desses pulsos, quando o delta e tal, né, o intervalo, aí ele tende a zero. A gente pode fazer algumas manipulações para transformar pulsos em impulsos. Então, o que, que a gente faz? Né? Esse pulso aqui é um pulso de altura unitária. Para a gente ter um impulso, a gente teria que ter um pulso de altura 1 sobre delta, né? Que lembra aí que o impulso unitário você tem a largura delta e a altura 1 sobre delta, de forma aí que a área é 1. Então, fazendo essa manipulação que está aqui, a gente juntando o termo P pelo delta de tal, você tem aqui o delta, né? Isso aqui obviamente no limite. E aqui a gente fica com uma aproximação para o x de t, envolvendo a amplitude, envolvendo o delta e envolvendo aqui o intervalo infinitesimal. Então agora nós vamos utilizar as propriedades dos nossos sistemas lineares. Então se eu tenho uma entrada e saída, eu coloco na entrada o delta, eu vou ter na saída a resposta ao delta, ou seja, a resposta ao impulso. Se eu desloco o delta na entrada, eu vou deslocar a minha resposta ao impulso, a minha saída. Se eu multiplico o meu delta por unidade, né, o meu H vai ser multiplicado aqui pela mesma quantidade. Como o sistema linear, eu posso fazer isso para vários tipos de entrada e posso somá-las aqui no final. É o que eu estou fazendo, né? Somando esses vários tipos de entrada de acordo com o n e tirando aqui o delta tendendo a zero.
E a mesma coisa vai ocorrer na saída. Então, o meu y ele vai ser dado aqui por essa expressão, limite quando delta de tal tende a zero, deste somatório. Bem, aqui está graficamente o que ocorre, né? Então, delta obtém h de t na saída, delta deslocado, eu tenho h deslocado. Aqui eu tenho o x vezes o delta, eu tenho a saída respectiva. E se eu somar todo mundo, eu vou ter aqui o meu y de t. Então, lá, tirando o limite, né? Então, o nosso somatório vai virar integral, né? E aqui o delta de tal ele vai virar o de tal. E aqui, né, nós vamos ter a expressão, né, que dá a resposta do estado nulo, y t, que vai ser dada pela integral de menos infinito até infinito de x de tal, h de t menos tal de tal. Essa integral aqui a gente chama de integral de convolução. Observe aqui, é interessante a gente observar as variáveis, né? Então, nós integramos em tal. Então, se a gente integra em tal, vai sobrar o quê? O t, né, que está colocado aqui, ele vai ser aqui, a nossa saída vai ser em função de t. Então, quando a gente conhece o h de t, né, é possível aí encontrar a resposta y de t para qualquer entrada. Então, por isso que, em geral, né, a gente pode pegar e naquela caixa preta que nós representamos o sistema, às vezes é comum você colocar lá dentro daquela caixinha o h de t, porque o h de t ele caracteriza o meu sistema, né? Eu posso obter qualquer saída, né, qualquer resposta, dado que para uma determinada entrada, dado que eu conheço aí a minha resposta ao impulso h de t. Eu represento esta operação por esta, está colocado aqui, né? Então, tem a estrelinha aqui representando aqui a convolução. Então, isso aqui é a mesma coisa dessa integral. E eu posso também convoluir quaisquer sinais, né? Não necessariamente aqui tem que ser o x e tem que ser o h. Poderia ter dois sinais x1 e x2 de t. E a convolução dos dois sinais eu pego aqui o primeiro sinal aqui da convolução, boto ele em tal. E o segundo sinal da convolução, eu coloco ele aqui em t menos tal e eu realizo essa integral. Calculo essa integral, quer dizer. Então, a gente pode mostrar que a convolução ela é comutativa, eu posso trocar a ordem, né? Isso aqui é só realizar a substituição na integral e você chega facilmente a isso. Ela é uma operação também distributiva, pode chegar a isso aí. E também associativa, né? Então, você pode aí alterar a ordem, você faz as convoluções, aí não vai iniciar. Temos ainda algumas propriedades que são bastante interessantes, né? Que decorrem aí, está trabalhando com sistemas aí lineares e variantes do tempo. Nós temos aqui o deslocamento, né? Então, imagina aqui que dois sinais deram origem a uma convolução. Se eu deslocar aqui um dos sinais, a convolução vai ser deslocada daquela mesma quantidade. Se os dois sinais são deslocados, a convolução é deslocada da soma deles, né? Então, isso aqui. A convolução com impulso é o próprio sinal. Isso aqui é bem fácil da gente ver, né? O que é que representa essa integral aqui? Aqui a gente tem o x vezes um delta que está deslocado. Então, o que é que você tem que fazer? Calcular o sinal aqui onde o delta está localizado. Nós estamos aqui trabalhando com a variável tal. O nosso delta está localizado, né? Só você fazer t menos tal igual a zero. Aí o resultado disso aqui é tal igual a t. Então, o nosso delta está localizado em t. Então, o resultado dessa expressão vai ser x de t, como está colocado aqui, né? Nós temos ainda a largura. Aqui, se um sinal ele tiver uma largura T1, outro uma largura T2, então a convolução ela vai ter a soma das larguras. Aí. Ainda nós temos
a uma propriedade aqui da causalidade. Então, imagine aí que tanto o seu sinal x quanto o h são causais, ou seja, eles têm lá o termo o de t lá em cada um deles, né? Então, poderia ser um exponencial vezes o de t ou qualquer outra coisa multiplicada aí por o de t. Então, o que é que isso vai fazer, né? A gente pode mostrar aqui que quando você tem isso, você simplifica a sua integral e a sua integral ela vai ser calculada agora de 0 a t ao invés de menos infinito a infinito, porque nesses outros intervalos ela vai ser zero aqui, né? Então, nós simplificamos um pouco aí a conta. Temos ainda o método gráfico da convolução, que ele é bastante intuitivo, aí permite que vocês tenham uma boa noção dessa operação, que na realidade o que a gente está fazendo é interpretando, né, esta operação da convolução de uma maneira gráfica. Então, a ideia vai ser a seguinte, né? Você pega, se está fazendo a convolução de x com sinal g, então você mantém troca aí a variável, né? Então, x de t vai virar x de tal, vai mantê-la fixa. Aí, o que você vai ter que fazer, né, é obter o g de t menos tal. Como é que você faz isso, né? Rotaciona o g em relação ao eixo vertical para gerar o g de menos tal. Você faz uma reflexão, depois você desloca aqui o t 0 segundos, resultando em g de t0 menos o tal. Aqui você poderia colocar t0, aí tanto faz aí, né? Então, o que é que você vai fazer? A área do produto desses dois termos vai valer o valor da convolução naquele instante, e você vai fazer isso para todos os valores de t possível. Aqui nós temos uma ilustração desse método, então a convolução entre esses dois sinais, f e g. Então, esse aqui você fixa, esse aqui, quanto aqui, fez a troca de variável, né? Então, o que você fez aqui? Aqui nós temos aqui o f fixo, depois aqui nós temos a reflexão, né? Então, você tinha aqui g de tal, na hora que você refletir, esse menos 2 vai vir aqui para o 2, e essa cauda que está aqui para esse lado, ela vai vir aqui para esse outro lado, como está colocado aqui. E agora, né, na hora que a gente faz o deslocamento, a gente soma a coordenada aqui, terminado T1, aqui colocado. E o que é que você está fazendo? Você pega e, se quiser calcular o valor da convolução naquele instante T1, você calcula a área do produto, né, entre essa função e essa outra, colocada isso. Observe aqui que isso vai ficar mexendo, vai vir esse valor na medida que, se ele vier lá de menos infinito, então ele vai vindo aqui e vai passando por aqui até o mais infinito. Aí você obteria toda a sequência de valores possíveis. A gente tem aqui algumas ilustrações para alguns valores possíveis. Então, isso aqui a gente vai praticar aí em alguns exemplos. A operação de convolução, ela costuma causar algum tipo de dificuldade aos alunos, mas é algo que, com um pouco de prática, se consegue fazer sem maiores problemas. Então, é isso.